Olá, boa noite. Hoje no TVU Notícias tem a movimentação no campus Santa Mônica durante o encontro científico realizado na universidade. Tem ainda o tradicional evento Miss e Mister Terceira Idade na Semana do Idoso. E mais, a feira do Festival de Artes Visuais, que discute a política de gêneros na sociedade. E uma exposição feita pelos pequenos pacientes em tratamento no Hospital do Câncer. É agora no TVU Notícias. Mais de 600 estudantes de graduação apresentaram os trabalhos de conclusão dos projetos de iniciação científica. A atividade faz parte do 5º encontro de iniciação científica e tecnológica realizada na UFO. O gramado da reitoria da UFO ganhou um novo cenário no começo desta semana. No interior das tendas, aconteceu a 5ª edição do Encontro de Iniciação Científica e Tecnológica, um ambiente de trocas de conhecimentos científicos entre estudantes e professores. O aluno de iniciação científica será o nosso futuro aluno de mestrado, doutorado, que tanto o Brasil precisa para desenvolver pesquisa e inovação tecnológica. Foram avaliados projetos de 8 grandes áreas do conhecimento: ciências exatas e da terra, engenharias, ciências biológicas, ciências agrárias, ciências da saúde, ciências humanas, ciências sociais aplicadas, letras, linguística e artes. Os projetos avaliados foram concluídos em fevereiro e julho de 2015 e fazem parte dos programas PIBIC, PIBIT e PIVIC. O diretor de pesquisa da UFO, Noélio Dantas, explica que os melhores trabalhos de cada área recebem premiação. Diante dessa avaliação que está sendo realizada, 8 alunos serão premiados, ganharão um prêmio, e esse prêmio é esse aluno participar da SPPC, no próximo ano, com tudo pago pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFO. Os trabalhos foram classificados de acordo com alguns critérios estabelecidos por um comitê. Os avaliadores convidados para essa emissão foram professores e pesquisadores de instituições de ensino de outras cidades. Sérgio foi um deles. Ele avaliou projetos de ciências agrárias e direito. Primeiramente, a gente observa a questão estética e organizacional do pôster, Nós avaliamos também a apresentação do aluno para ver como é que está o domínio sobre o conteúdo, como é que está, por exemplo, o nível de comprometimento do aluno com o trabalho, Fazemos algumas perguntas exatamente para poder ver como é que está o embasamento dele em relação ao projeto. E aí vem aquela parte da introdução, dos objetivos, a questão da metodologia, aqueles tratamentos que ele observou, o seu experimento. Depois também vem a parte de resultados e discussão. Gabriela é estudante de administração. Na iniciação científica, ela pesquisou sobre o sistema de controle de custos hospitalares e os impactos no desempenho organizacional. Um estudo de caso do Hospital do Câncer em Uberlândia. O que poder fazer para poder ajudar, como melhorar? Por meio desses dados, nós conseguimos ver também onde tem, verifica também as despesas, onde são maiores que o faturamento. O estudante de engenharia biomédica, Matheus, pesquisou sobre a computação móvel aplicada a ambientes industriais. Primeiramente, nós queremos criar um aplicativo que é voltado para chão de fábrica. Então, fazer o controle de, por exemplo, uma temperatura que uma fábrica pode ter diferente, e poder ter o controle todo dentro de uma indústria. Além de apresentação de pôster, quem visitou o local pôde conhecer os trabalhos artísticos de mais de 20 alunos do curso de Artes Visuais da UFO através do Varal Variante, com o tema central questões de gênero e sexualidade. O Varal ele está fazendo um itinerante entre os blocos da universidade, saindo do nosso espaço e também ocupando os outros espaços com cultura e arte. Vamos à previsão do tempo para amanhã. A temperatura máxima deve ficar em torno de 33 graus, mas pode ter pancadas de chuva com trovoada aqui na cidade. No mapa, a gente confere a previsão para outros municípios. Dá uma olhada. Em Abadia dos Dourados, mínima de 21 e máxima de 33 graus. E deve chover amanhã na cidade. Em Perdizes, a temperatura pode variar entre 18 e 30 graus. O dia vai ser nublado e chuvoso.
mínima de 22 e máxima de 34 graus em Tuiutaba. Apesar do calor, tem probabilidade de chuva forte com trovoada. Em Monte Carmelo, a previsão para amanhã é a mesma. Tempo nublado a parcialmente nublado e com possibilidade de pancadas de chuva. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. Uma das atrações da Semana do Idoso no campus da Educação Física da UFO é o tradicional concurso de Miss e Mister Terceira Idade. Esse ano, a disputa foi acirrada e depois da eleição, o encerramento foi em clima de festa. E com vocês na passarela, as 5 candidatas ao título de Miss da Semana do Idoso 2015. Depois das damas, foi a vez dos 5 candidatos a Mister pisarem na passarela. A opinião da torcida estava dividida entre os candidatos e a animação era contagiante. A missão de decidir quem levaria os títulos de Miss e Mister foi dos jurados, e a escolha foi com base em alguns critérios. São avaliados em elegância, desenvoltura e a beleza. Antes de anunciar o resultado final, o público acompanhou uma apresentação de catira. Quem estava com a missão de passar a faixa era o Mister 2014, também atual concorrente João Roberto. O ano passado eu ganhei, foi o Mister 2014. Esse ano foi convidado, vamos participar, tudo está interagindo com o pessoal, são todos amigos, participo aqui da frente e estamos aí. A Miss 2014 conta que vai ficar com saudade de representar o concurso. Já estou com saudades, mas estou dando oportunidade para as outras. Quando passar o tempo, voltarei a participar novamente. 2 candidatas ficaram empatadas na final, mas através do voto popular, a vencedora foi a Marilene. Estou muito feliz, estou tranquila. O vencedor do título de Mister 2015 foi o João Batista. Com coração imenso, viu? Com aquela alegria total de estar aqui participando pela segunda vez. E após o resultado do concurso, olha só, a quadra virou uma festa. E agora é a torcida que mostra que também sabe brilhar na passarela. Eu amo a dança. A dança faz muito bem para a saúde. Eu gosto de tudo neste mundo. E daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, acontece no Center Convention, aqui em Uberlândia, uma edição extra do Sarau Gotas Poéticas. O evento, em homenagem ao centenário de Grande Otelo, reúne 9 poetas em musical. Em comemoração ao Dia da Consciência Negra, na próxima sexta-feira, dia 20, acontece em Araguari a 3ª mostra de dança Camadas. Quem tem mais informações sobre o evento é o repórter Júnior Caritel. Olá, Daniela. Olá a todos que acompanham o TVU Notícias. O evento acontece essa semana toda em Araguari e também vai acontecer em Uberlândia. E vai trazer vários convidados, grupos de dança da região e também do país. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a Juliana Maltos, que é organizadora. E para a gente começar, Juliana, eu quero que você me conte qual é a novidade desse evento, dessa edição. Primeiro, agradeço a abertura do canal, né, em estar fazendo essa divulgação para a gente poder chegar ao máximo de pessoas possível. E esse ano o evento ele traz junto a ele a comemoração do dia 20 de novembro. Então a gente vai fazer uma mostra totalmente voltada para a cultura afro-brasileira e comemorando o dia 20 de novembro, dia de Zumbi dos Palmares, dia de Dandara, dia de Maria Filipa e vários outros guerreiros, guerreiras que a gente tem aí na história. Agora uma curiosidade, por que envolver a dança nessa comemoração do Dia da Consciência Negra? Porque as manifestações de matriz africana, afro-brasileira, elas carregam muito forte a linguagem corporal. Para mim, enquanto idealizadora do projeto, né, essa é a 3ª edição, eu tenho já uma militância individual com a cultura afro-brasileira, né, para a gente estar trabalhando as políticas raciais, diminuir racismo, preconceitos e vários ismos que a gente tem. E aí a linguagem, para mim, que predomina dentro da cultura afro-brasileira é o corpo. Então, para a gente reforçar, Juliana, lembrando que também dentro da programação
tem evento aqui em Uberlândia. Vai ter várias apresentações, Zamba Gritana aqui de Uberlândia, dança flamenca, sapateado, dança do ventre. Vai ter a estreia de um videodança também, que é um conceito diferente em dança, bem legal. E aí no domingo a gente vem para Uberlândia, né? E faz o dia inteiro, das 9h30 até as 5 da tarde. É a vivência prática, teórica, né? Mas mais prática mesmo, que vai passar pelo corpo. A vivência com o mestre Ivan, de Santo Amaro, com o apoio do Grupo de Capoeira Angola Malta Nagoa, aqui de Uberlândia, e o apoio do NEAB, né, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UF. Então vai ser na DEVIUD, que é a Associação dos Deficientes Visuais de Uberlândia, que fica na Avenida Segismundo. E quem quiser mais informações é só procurar pela página do Facebook, Facebook/Camadas Araguari. Lá tem horários, tem a programação toda detalhada e também tem um e-mail na própria página, para quem quiser também ter esse meio de comunicação. Tá certo, tá dado o convite. Muito obrigado pela participação, Juliana. Nós voltamos ao estúdio. Daniela, é com você. Obrigada, Júnior Caritel, pelas informações. E o TVU Notícias vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O trânsito mata mais de 40 mil brasileiros todos os anos. Quando o trânsito mata, tira de sua vítima tudo o que ela teve, tudo o que ela tem e tudo o que ainda poderia ter. Quanto futuro o Brasil não está deixando de viver. Consciência no trânsito. Um pacto pela vida. Esse comercial dura 30 segundos. Passa muito rápido, assim como a infância. Nesses 30 segundos, a gente quer dizer pra você, quando uma criança trabalha, ela não perde só a infância. Ela perde uma etapa preciosa do seu desenvolvimento. Você pode voltar a ver esse comercial na sua TV, mas o tempo que ela perdeu, não. Esse não volta nunca. Infância não é pra trabalhar. Infância é pra crescer. Diga não ao trabalho infantil. Um grupo de crianças atendidas pelo Hospital do Câncer de Uberlândia visitou ontem a exposição sobre o rio Uberabinha. Os trabalhos artísticos expostos foram desenvolvidos pelos próprios pacientes. Ao invés do ambiente hospitalar, a tarde das crianças foi de lazer e descontração no shopping. Um passeio para visitar a exposição Meu Rio Uberabinha. São mais de 60 imagens de pintura e fotografia criadas pelos pequenos artistas. Nós fomos em loco algumas vezes com algumas crianças. As pinturas, eu consigo ter uma referência do rio e até a memória afetiva do paciente com o rio. Eu consigo. A bolha é uma bolha da água do rio Uberabinha, é a nossa pintura. As fotos nós conseguimos indo lá mesmo no local e tirando foto e editando a foto. Ana Clara é uma das artistas e quem foi junto para admirar o desenho foi a mãe Rose. Ver que ela tem aquele entusiasmo, né, que gosta de pintar, de colorir, é muito bom. Eu usei a imaginação e fiz primeiro a paisagem, e depois o sol e as nuvens, depois o lago e as borboletas, né? A Priscila pintou o cenário da cidade e o rio Uberabinha. Ela conta que ficou feliz de ver o trabalho artístico na exposição. Eu fiz e veio pra cá, né? É divertido. O coordenador pedagógico do Hospital do Câncer de Uberlândia, Leonardo Augusto, explica que faz bem para as crianças o contato com a arte e a oportunidade de compartilhar o talento com outras pessoas. É uma forma de promover a qualidade de vida dessas crianças e fazê-las com que elas se sintam mais motivadas, né, ao tratamento. E no enfrentamento também desse tratamento que a gente sabe que é um pouco doloroso. Muitas vezes elas ficam aí afastadas de algumas atividades, né, e se dedicar a uma atividade lúdica acaba contribuindo para esse processo. E após as crianças mostrarem o talento na exposição, agora chegou a melhor hora do passeio, ganhar presentes direto das mãos do Papai Noel. E daqui a pouco você vai conhecer o Papai Noel, né? O que você está pensando em pedir para ele esse ano? Uma Baby Life, um cachorro.
Hoje a gente vai falar do livro Desenvolvimento em Territórios Rurais, que foi feito por pesquisadores da UFO e também pelo Conselho Superior de Investigação Científica da Espanha. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o autor e organizador Antônio César Ortega, que também é professor do Instituto de Economia da UFO, não é isso? Boa noite, professor. Boa noite, Dani. Obrigada pelo convite, estar aqui com a gente. Prazer a gente poder divulgar resultados do nosso trabalho. Uma pesquisa aí que tem com a Espanha junto, né? Conta pra gente primeiro de onde veio a ideia de fazer esse livro aqui. Esse livro é o resultado, né, de um projeto de pesquisa que a gente travou com o Instituto de Estudos Sociais Avançados da Espanha, que é um instituto que está vinculado ao que seria o CNPq na Espanha. Então, o governo brasileiro e o governo espanhol possuem um acordo binacional para financiar pesquisas, estudos, e nós nos candidatamos, eles lá e nós aqui, e conseguimos recursos para um projeto de intercâmbio. E esse livro, então, é resultado dessas pesquisas que nós realizamos já ao longo aí dos últimos 3 anos. Quais os destaques desse livro, né? Porque é territórios rurais o tema, né, professor? Pois é interessante porque nós temos no Brasil, e aqui na nossa região é relativamente pouco divulgado, porque nós não temos essas políticas públicas, são as políticas territoriais rurais, dirigidas principalmente para o que a gente chama de territórios deprimidos, que são aqueles menos desenvolvidos. Uhum. E na União Europeia nós temos o programa LEADER, que também é dirigido aos territórios rurais. Então esse projeto visa a gente fazer um estudo comparado de como que se deu o sucesso daquela política pública e como isso pode ser aplicado nas nossas políticas públicas para a gente fazer uma avaliação, né? E de outro lado, nós também temos na nossa realidade, mas mais frequente na Europa, a constituição de territórios que surgem sem políticas públicas, autonomamente. Esses territórios estão constituídos principalmente a partir das indicações geográficas de procedência, as denominações de origem, como a gente tem aqui o caso do café. O café do Cerrado é uma denominação de origem. Só posso ter o certificado café do Cerrado para aqueles produtores que estão nesta região, produzem com determinadas especificações. Tanto que nós também temos um livro, exatamente Café e Território, a experiência do café do Cerrado. E na Europa, essa realidade está muito mais avançada. Só para que você tenha uma ideia, enquanto no Brasil nós temos hoje 12 denominações de origem, só na Andaluzia, que é o sul da Espanha, são 100. Isso é uma estratégia importante para o comércio internacional, porque você tem a certificação e você consegue entrar em mercados muito mais exigentes, com preços diferenciados, remunerando melhor os agricultores brasileiros. Agora, as dificuldades, falando de dificuldades, é muito burocrático? Está essa questão do certificado aí para os produtores, né, professor? É uma questão que envolve burocracia, mas envolve também um grau de exigência elevado, né? Então, porque o Brasil é signatário de acordos internacionais de reconhecimento de denominação de origem. Então, você tem uma série de exigências a seguir. Mas eu acho que a maior dificuldade não é só essa, é a capacidade de organização. E isso é algo muito difícil, né? Não tem tradição, não tem muita organização. Planejamento, digamos. E organização dos agricultores mesmo, né? Então, esse é um desafio e a gente tem tentado divulgar isso, que é uma estratégia, como eu disse, uma estratégia competitiva importante para poder entrar em mercados muito mais exigentes, mas que remunera melhor, né? Então, essa é a ideia. O livro auxilia nesse sentido? O livro faz um balanço, né, um estudo comparado de quais foram as trajetórias traçadas pela experiência europeia e que pode nos lançar a luz sobre algumas das nossas experiências. Então, nesse sentido, ele auxilia. E do ponto de vista daqueles outros territórios, que são para territórios menos desenvolvidos, né,
ele também auxilia porque a gente faz um balanço dessas políticas públicas no Brasil. Por exemplo, os territórios da cidadania, os territórios rurais do MDA. Depois de 10 anos dessas políticas públicas, é chegado o momento de fazer uma avaliação, né? E comparar com algumas experiências europeias bem-sucedidas ajuda a gente identificar problemas e traçar estratégias para a correção de rota. Agora, para finalizar, professor, onde que esse livro pode ser encontrado? Já foi lançado, né? Já foi lançado, recentemente lançado. Ele é um livro publicado pela editora Alínea, né? Então está no site da editora. Ele já está sendo traduzido. Creio que no próximo mês ele também está sendo lançado na Espanha. O que é bom para a UFO, né? A gente está com uma produção que está tentando lançar tanto no Brasil, lá, enfim, divulgando, levando o nome da universidade. Muito obrigada pela sua entrevista, professor. Eu que agradeço. E hoje, quarta-feira, é dia de UFO no Plural. A jornalista Frinéia Chaves conta para a gente sobre o tema do programa que será exibido hoje à noite. Olá, Dani. Boa noite. Boa noite também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias. O destaque da edição de hoje é o PEIC, Programa de Extensão e Integração UFO Comunidade. Para o ano que vem, já está aprovado um recurso de R$700 mil para o financiamento de projetos. Os alunos interessados em bolsas devem ficar atentos ao prazo para o envio de propostas. Sobre este tema, eu converso com Gláucia Carvalho Gomes, que é diretora de extensão da Universidade Federal de Uberlândia. Então, se porventura um coordenador que desenvolveu o PEIC em 2015, ele esteja com pendências em relação ao seu relatório final e a proposta dele tenha sido selecionada, a comissão ela vai fazer essa análise, vai fazer essa avaliação e aí, nesse caso, a proposta será desclassificada. O bate-papo está imperdível e vai ao ar daqui a pouquinho, às 10 da noite. É claro que eu conto com a audiência de todos vocês, hein? Até já! Obrigada, Frinéia Chaves, pelas informações. E a seguir você confere a feira do Festival de Artes Visuais que acontece essa semana na UFO e tem como proposta discutir e expor mais sobre a política de gêneros. É já já. Na vida, teste novas experiências. Teste escolhas. Teste seus sonhos, caminhos. Você é jovem. Eu testo a liberdade. Teste se sentir bem com você. Eu testo possibilidades. Teste a felicidade. Reinvente a vida. Teste se conhecer. Eu me conheço. Eu fiz o teste de HIV/AIDS. Faço o teste. Por você e por todos. Partiu o teste! Para se prevenir contra o HIV, o vírus da AIDS, use camisinha e faça o teste. Se der positivo, comece já o tratamento. Se conhecendo melhor, você vai seguir em frente, testando o melhor da vida. Ministério da Saúde, Governo Federal. A programação do Festival de Artes Visuais na UFO continua. O tema é questões de gênero e sexualidade e a proposta é aproveitar o campo das artes para expor e debater o assunto. Desenhos e pinturas que chamam a atenção. Essas gravuras estão expostas no saguão do Bloco 5O e fazem parte do trabalho dos alunos do curso de Artes Visuais da UFO. Desde o primeiro período até o 10º período, então são produções bem variadas, né, de várias técnicas diferentes, desde pintura digital até gravura e outros tipos de impressões. A mostra é uma continuidade da programação do Festival de Artes Visuais, que tem como tema este ano questões de gênero e sexualidade. Com várias palestras, né, que vão ter de artistas do Brasil que vêm para cá. E a feira ocorre no horário das 10 da manhã até as 19 horas.
E ainda falando sobre gênero, aqui comigo no estúdio, a historiadora e doutoranda em violência de gênero pela Universidade Federal de Uberlândia, Cláudia Guerra, para a gente conversar mais sobre essa questão dentro também do contexto educacional, né, Cláudia, pensando em família e escola. Primeiramente, boa noite. Oi, tudo bom? Muito Obrigada bom estar aqui pela com presença. vocês. A gente sabe que o programa é de responsabilidade social e falar dessa temática tão relevante nos dias atuais, onde a gente tem visto um retrocesso significativo de legislativos, retirando gênero e orientação sexual dos planos municipais de educação, impossibilitando uma formação continuada para os professores e professoras para tratar dessas questões e pontuar em sala de aula, é realmente um retrocesso. Então, muito bom a gente falar sobre essas questões para falar de que lugar dos gêneros é em todos os lugares. E vamos resgatar então, vamos ao passado, que é também presente, porque o jeito que a gente foi criado é um divisor de águas, digamos, do que a gente vai ser no futuro com os nossos companheiros, enfim, né? Conta pra gente um pouco da sua pesquisa que tem a ver com isso. Isso. A minha tese de doutorado, ela vai associar diretamente essa relação entre a educação formal e informal, que se dá para meninos, para meninas, e um panorama que é criado, propício ou não, para a violência afetiva, conjugal e familiar. E essa relação é direta. Então, historicamente, a gente verifica que as mulheres, por muito tempo, foram localizadas no âmbito do privado, portanto, era meio que missão, né? Meio que profissão. Esposa, mãe, dona de casa, rainha do lar. Claro que historicamente isso foi se alterando, né, e a gente vê esse trânsito e essa dinamicidade das mulheres em vários espaços hoje, mas ainda muito fortemente do ponto de vista da jornada de trabalho em casa, as mulheres com sobrecarga. Isso não é ganho, isso é ônus, né? Seria ganho se a gente tivesse a divisão das tarefas domésticas, né? E aí tem essa imagem que é muito interessante de uma campanha latina onde se coloca: a gente faz tarefa doméstica com as mãos e não com a genitália. Portanto, não tem problema nenhum, e a literatura é vasta nesse sentido, e não há relação nenhuma entre a tarefa e a orientação sexual. Então, não há problema nenhum em os homens lavarem louça, em cuidarem das crianças, a mulher trabalhar fora ou a mulher trabalhar em casa e ser valorizada por isso, porque é trabalho, tem valor social, gastou tempo, né? Aí o pessoal fala, mas hoje tem eletrodomésticos. Muito bem, mas eu nunca vi a roupa saindo, se estendendo sozinha, né, da máquina de lavar roupa. Nunca vi a comida entrando pro micro-ondas e saindo sozinha. Então, isso tudo é trabalho, precisa ser reconhecido como trabalho, valor social, e é graças a esse trabalho realizado em casa, e a maior parte dele por mulheres, que os outros podem ganhar o din-din fora. Então, ele é extremamente importante. E aí, o que a gente encontra ainda muito fortemente hoje? A mulher com tripla jornada de trabalho, ou seja, ela conquistou historicamente o mundo do trabalho fora, mas ainda de modo generalizado acumula o cuidado com os filhos e com a casa. E aí, Mulher Maravilha ninguém quer, eu não tô afim. Seria aí um retrocesso, Um retrocesso. Então, a divisão de tarefas é fundamental. Mas como é que você ensina meninos e meninas a transitarem pelos vários espaços? Porque o brinquedo e a brincadeira não são neutros. Meus meninos em casa brincaram, eu tenho 2 meninos, atualmente com 11 anos, um e o outro com 9, mas quando mais novos, eles brincaram de bola, de carrinho, para desenvolver coordenação motora, porque os brinquedos não são neutros, eles desenvolvem competências e habilidades, mas também brincaram de boneca negra, que é a Tatá. Por quê? Para cuidar, para trocar, porque a gente quer depois que divide tarefa, mas ninguém ensinou. Então, ainda existe esse resquício, a gente encontra em salas de aula, por exemplo, e quando o gênero não está lá para ser pontuado e discutido, é um horror. As professoras chamam as meninas para arrumar a sala, enquanto os meninos vão para a educação física ou para uma outra atividade. As meninas têm que ir para um balé, os meninos vão para um judô? Como assim? Por que as meninas não podem jogar o futebol, os meninos não podem fazer o balé? Essa questão dos papéis fixos, dos papéis, né? Muito fixos e como se fossem naturalizados, essências, e eles são construções sociais, históricas e culturais que não são nada desinteressados, estão dentro das relações de poder e que vão falar de funções desses sujeitos no futuro. Então, os pais são fundamentais nesse E a propaganda contexto. E a publicidade, quando ela traz a mulher associada ao eletrodoméstico, ou quando ela traz a exposição do corpo feminino atrelado a um produto, ela está dizendo para essa criança que está assistindo, olha, a mulher é objeto. E aí, mais à frente, esse objeto, que inclusive eu tenho posse e propriedade, se não vai ser meu, não vai ser de ninguém. Então, se quer terminar a relação afetiva, eu mato. Portanto, uma relação direta, no limite entre essa educação formal e informal, e esses papéis e funções muito fixas, e lugar de mulher em todos os lugares e onde ela quiser,
né? E de homens também, e que não tem uma relação direta com orientação sexual e que é possível transitar por todos esses espaços de forma fluida para evitar, inclusive, processos de violência simbólica, física, sexual, psicológica, emocional, moral e patrimonial. Agora, como é que você enxerga uma solução? Porque você disse que está tendo um retrocesso ainda, né? Um retrocesso no legislativo. No legislativo. A gente já encontra muitas famílias, não é generalizado ainda, onde os pais ocupam essa função paterna, né? Porque antes filho até pode xingar era da mãe, né? Seu filho da mãe, a gente não encontra seu filho do pai, né? Hoje não. A gente já vê esse trânsito, mas ainda em algumas classes sociais, não é de modo generalizado, ainda tem cabido às mulheres esse ônus da tripla jornada, que as impossibilita, inclusive, de serem senadoras, vereadoras, deputadas, que elas têm que escolher entre ser mãe, entre ser profissional, entre ser dona de casa. O homem não tem que fazer essa escolha. O tempo de 24 horas da mulher é diferente cronologicamente do tempo de 24 horas do masculino. E nada de guerra entre os sexos, nada contra os homens, mas vamos avançar, inclusive, pro bem bom à noite render. Essa mulher tá cheirosa, gostosa, interessante, bacana, sem estresse e depressão, dividindo tarefa fica melhor para todo mundo, para todos os membros da família. Agora, ainda falando da questão das crianças, no caso seria o diálogo é fundamental, né, Cláudia? Desde petitinho. E tirar os mitos também, né? Meu menino com 3 anos de idade pegou um bombom sonho de valsa cuja embalagem cor-de-rosa, e é muito interessante porque em casa a gente dá uma educação integral, cidadã, isso não era socializado, mas a gente tem outras sociabilidades na escola, com parentes, com vizinhos, e ele chegou e falou, se eu comer esse chocolate eu vou virar menininha. Quer dizer, que absurdo, como é que uma cor tem relação com o pênis, com a vagina do sujeito, né? E hoje, inclusive, os meninos usam cabelo comprido, o rosa tá na moda, na época não era o contexto, mas é preciso fluir mais tranquilamente, entender que é tudo histórico, cultural, construção, e que se essas construções aprisionam, se impossibilitam os sujeitos de serem mais inteiros, vamos desconstruir, tanto na educação formal, lá na escola, quanto na educação informal, em casa, com aqueles que cuidam, com aqueles que são socializados. Que são das cores mesmo, né? Bom, é um assunto que rende muito mais tempo, né, Cláudia? Muito boa a nossa conversa, mas eu tenho que finalizar. Em outra oportunidade, a gente continua conversando também sobre a sua pesquisa, mais do lado conjugal, não é isso? Ok. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão disponíveis na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, telefone 3239-4343 e o e-mail redaçãotvu@gmail.com. Boa noite e até amanhã.